Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso trimestre a respeito das orações e hoje, como penúltima lição, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante porque muitas vezes nos coloca em situações de desalento mediante aquilo que Deus responde nas nossas orações. E o tema desta semana é a oração e os nãos de Deus, conforme já foi destacado pela nossa irmã Heloísa. E é interessante que as Escrituras Sagradas nos revelam que Deus responde às nossas orações. O próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, encoraja o seu povo a buscar resposta nele. Agora, o fato de Deus responder às orações de seu povo não significa que Deus sempre dirá sim. Então, isso nos faz buscar uma reflexão sobre os nãos de Deus. Por que é importante estudar a respeito desse tema? Porque os nãos de Deus têm um grande potencial de nos frustrar profundamente e podem gerar muita confusão em nossa vida. Ao receber um não de Deus, muitas pessoas poderão se perguntar: se Deus é amoroso, onipotente, por que Deus não atendeu a nossa oração? Por que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Por que algumas pessoas obtêm alívio de dor e outras não? Eu conheço pessoas que ficaram de mal com Deus porque Deus lhes disse não. Vamos analisar algumas razões possíveis que podem estar por trás dos nãos de Deus. Primeiro ponto, Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa vida, mas nós não. Somos impotentes diante dessa situação. Conhecemos o agora, o depois não. O amanhã não. A nossa perspectiva é sempre limitada. Na carta aos Hebreus nós lemos: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Hebreus 4:13. A expressão todas as coisas estão descobertas e expostas revela que o ponto de vista de Deus é profundo e abrangente. O significado original é de que tudo está desnudado diante de Deus. Quando nos diz não, Deus tem todos os elementos nas mãos e a verdade é que Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração. E até mesmo nós não damos tudo que os nossos filhos querem, porque Deus nos daria. O segundo ponto é que Deus tem sempre algo melhor para nós. Muitas orações que fazemos a Deus refletem a nossa ignorância a respeito do que seria melhor para nós mesmos. Tiago, em sua carta, esclarece as razões que justificam o fato de algumas orações não serem atendidas. Diz Tiago: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Em outras palavras, muitas das nossas orações são mais bem respondidas quando Deus diz não. Deus sempre tem algo melhor a nos oferecer. No livro do profeta Isaías, que é o nosso texto áureo, ele diz em Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Tudo que Deus faz é muito mais elevado, isto é, o que Deus faz é muito melhor e completo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Filipenses. Aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Filipenses 4:11. Quero chamar sua atenção para o verbo que o apóstolo usa para traduzir como aprender no grego, matanó. Significa uma aprendizagem que vem com o resultado de um processo, de uma prática. Traz-nos à mente a ideia de que é preciso crescer para aprender.
Paulo precisou aprender a aceitar as condições que lhe foram dadas. Precisou aprender a conviver com os nãos de Deus. Precisou aprender que Deus está muito mais interessado em nosso crescimento do que no nosso conforto. Por isso, Deus tem o seu próprio propósito. Deus não permite que as nossas orações interfiram em seu propósito. Se nós oramos por algo fora do seu propósito, Deus dirá não. Precisamos aprender a orar como o salmista. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Salmo 57, 2. Foi exatamente o que aconteceu com nosso Senhor Jesus no Jardim das Oliveiras, na noite que antecedeu a sua crucificação. Jesus orou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Esta oração é composta primeiramente de um pedido. Jesus pediu para que o Pai afastasse dele o cálice amargo que estava prestes a beber. Mas a oração de Jesus também é composta de um ato de submissão, de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai como sendo a sua. Precisamos ter em mente que nem sempre Deus explica os porquês. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou a respeito dessa promessa. Pois a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17, 18. Por isso, muitas vezes nós não vemos respostas às nossas orações. Muitas vezes sofremos em benefício de outras pessoas. Nós vivemos em uma sociedade que rompeu com a dimensão do sacrifício. As pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz, custe o que custar. Ser feliz é evitar todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Mas a realidade sempre se impõe aos nossos desejos. Há situações na vida em que seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou por alguém. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. O apóstolo dos gentios tinha plena consciência do preço que precisava pagar pela propagação do Evangelho de Jesus. Por isso nós precisamos estar diante de Deus em paz, porque todas as vezes que Ele disser não, Ele vai dispensar a sua graça. O não de Deus vem acompanhado com uma manifestação da graça na vida de Paulo. Ele orou 3 vezes rogando ao Senhor que tirasse o espinho da sua carne. Mas Deus respondeu dizendo: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos coloca de pé quando somos tentados. Quando estamos cansados, quando estamos aflitos. Certa vez Billy Graham foi entrevistado e o entrevistador perguntou: O senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas por décadas, sem que nada tenha maculado o seu testemunho como um cristão. Como o senhor conseguiu construir uma história de integridade? Billy Graham então citou 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Este é o segredo quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Quando o não de Deus chegar, não devemos nos desesperar. Muito ao contrário, devemos renovar nossas esperanças, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Ainda que Ele nos leve para o deserto, pelos vales, pelas ondas, pelos rios, ou até mesmo pelo fogo, Ele tem um propósito em mente: nos transformar à imagem de Jesus. Pense nisso. Coloque diante de Deus a sua vida quando Deus disser não. Pode jogar. E veja qual é a resposta que Deus tem para a sua vida. Veja porque o não dele chegou e quais as bênçãos maiores que ele tem reservado para nós.
Nós, muitas vezes, olhamos para as coisas visíveis, mas esquecemos que as eternas são a que vale a pena. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que possamos estar em paz quando Deus disser não.